Uma das coisas que a gente aprende quando vai estudar rabinato é que existem muitas coisas estranhas na Torá. Realmente, de fato. E existem algumas coisas que são enigmáticas, que a gente não consegue entender até o fim qual é o objetivo disso aqui. E assim começa a paraxá dessa semana. A paraxá dessa semana diz Zot Hukat Torá. Essa é a lei da Torá. A gente poderia pensar o quê? É a lei da Torá, um resumo. Vai aparecer um resumo da lei da Torá. Vai aparecer um resumo da Torá ali. Mas o texto fala de uma das leis, de uma das mitzvot, talvez mais estranhas que aparecem em toda a Torá. Eu me refiro à vaca vermelha. Primeiro é estranho e enigmático porque, afinal de contas, o que é uma vaca vermelha? Que vermelho é esse? É uma vaca meio cor de cobre? É uma vaca marrom avermelhado? É um laranja muito escuro? Ou é vermelha mesmo, como sangue? Isso por si só já é um enigma. Mais que isso, conta a Torá que essa vaca deve ser sacrificada. Mas ao contrário de outros animais que são sacrificados no templo, essa devia ser queimada por inteiro e reduzida a cinzas. E essas cinzas, misturadas com água, serviam para purificar aquele que tivesse tido contato com um falecido, com um cadáver. É verdade que a Torá falou de muitas regras de pureza ritual, impureza ritual e tudo mais, mas em geral a impureza ritual se resolve de uma forma muito simples. Se mergulha em águas vivas, vulgo mikve, e está tudo resolvido. Por que que essa impureza ritual específica não adiantava mikve? A gente precisava ter o ritual das cinzas da vaca vermelha. Outro enigma por trás disso é que a Torá explica que aquele que estava impuro ia ser purificado pelas cinzas, mas aquele que fez a mistura das cinzas com a água e que ele estava puro, por ter tido contato com as cinzas, ficou impuro. A Torá não dá qualquer explicação para nenhuma dessas coisas. Faz sentido, porque a Torá começou, o texto começou com Zot Hukat Torá, essa é a lei da Torá, e Huká é o tipo de lei que aparece no texto bíblico que não tem a menor explicação. Mas não é só a vaca vermelha que é enigmática na paraxá da semana, tem outros enigmas. Por exemplo, em algum momento a paraxá da semana fala sobre uma espécie de ataque de cobras. Os israelitas estão no deserto e de repente cobras começam a picar, muita gente morre por conta das picadas de cobra, vão recorrer a Moshe Rabbeinu, como sempre, reclamando, como sempre. E Deus manda então que ele construa uma serpente de cobre e coloque sobre um poste. E aqui tem outro enigma. A mesma Torá que disse, não fareis qualquer imagem, já tinha lá atrás mandado fazer 2 querubins de ouro sobre a Arca da Aliança, e agora fala para fazer uma serpente de cobre, a imagem de uma serpente de cobre. Não só isso, a Torá explica que todo aquele que for picado imediatamente não precisa ligar para o Butantã, não o cemitério, o instituto, não precisa buscar um soro, basta olhar para o poste com a cobra de bronze e ele vai ser automaticamente
curado. Como? Ninguém sabe. É mais um enigma da Paraxá dessa semana. Essa cobra talvez tenha ficado muito famosa, porque mais lá para frente, no livro de Reis, conta-se que quando o rei Ezequiel chegou ao governo, ele percebeu que muitos israelitas estavam adorando outros deuses, fazendo imagens e adorando como se fossem o próprio Deus. E então conta o livro de Reis, segundo Reis capítulo 18, que Ezequias então destruiu todas as idolatrias, todas as imagens, e a serpente de Moisés, ele a esfacelou. Ou seja, também a própria serpente tinha se convertido num objeto de adoração, e Ezequias pensa que provavelmente esse culto a essa imagem não era exatamente um culto ao Deus de Israel. Muito bem. Outro enigma, e eu só estou trazendo enigmas, não estou trazendo a solução para vocês. Outro enigma que aparece aqui é a história de que Moshe, ouvindo outra reclamação do povo, que não tem água no deserto, conta o texto que Deus fala: pega a tua vara. Olha só, a frase começa um pouco errada. Ele falou: pegue a tua vara, vá até aquela pedra e fale com a pedra. E a pedra, então, vai jorrar água. Só que isso já tinha acontecido antes. Lá no livro de Êxodo, Deus falou a mesma coisa. Pega a tua vara, vai até a pedra e bata na pedra. E da pedra sairá água. Moisés, no meio de toda aquela reclamação do povo, talvez tenha se confundido, só isso. Simplesmente se confundiu. Chegou na pedra e, em vez de falar com a pedra, ele bate na pedra 2 vezes. E o que acontece? Sai água ou não sai água? Sai água. Mas a coisa mais estranha é que depois Deus chega, e a gente conhece muito bem essa história, Deus chega para Moisés e Aarão e fala: vocês não vão entrar na terra de Israel, porque vocês me desobedeceram, não fizeram o que eu mandei, e dá esse castigo, que é um castigo terrível para Moisés. E aí tem outro enigma. Se o castigo é tão terrível, é porque a transgressão deve ter sido muito grande. A transgressão de não ter obedecido a Deus. Mas se a transgressão fosse tão grande assim, por que a pedra deu água? Era só não sair nada. Essa já era a punição suficiente. O povo ia falar: esse Moisés não é mais de nada. Isso daí já começava toda a punição de Moisés. E aí Deus falava: porque você não me obedeceu, eu não dei água para esse povo e vocês não vão entrar na terra de Israel. Mas não foi assim. E a Torá dá essa explicação de que Moisés não entra na terra de Israel por causa disso. O que também é outro enigma. Moisés faz de tudo certinho, tudo que Deus manda, Moisés faz. Aí um errinho desse, que não foi tão grave, segundo a minha opinião, porque se fosse grave não tinha saído a água saiu e matou a sede do povo. Por causa de um errinho desse, ele é castigado dessa forma. Eu conto para vocês um segredo, eu não sou o único que fiquei incomodado com essa história. Durante milênios, durante os 2 últimos milênios, pelo menos, vários rabinos começaram a se perguntar, afinal de contas, qual foi o pecado de Moisés? Porque não é possível que tenha sido isso de bater na pedra. Não é possível. E aí eles começam a pensar em todo tipo de coisas. Primeira, antes de bater na pedra, Moisés fala: vejam, rebeldes, se é que essa pedra aqui vai dar água para vocês, ou se nós tiraremos água dessa pedra. E alguns comentaristas vão dizer que o pecado de Moisés é ter xingado o povo de Israel, chamados de rebeldes.
Pode ser. Outros comentaristas vão dizer, não, o pecado de Moisés é muito anterior. Ele matou um egípcio, lembram disso? Lá, muito tempo antes de tirar o povo de Israel do Egito, ele tinha matado um egípcio e isso seria transgressão suficiente. Vários rabinos propuseram várias coisas. Ibn Ezra faz o seguinte comentário sucinto desse versículo. Eu procurei e encontrei que as pessoas levantaram 13 transgressões contra Moshe Rabbeinu. Ponto. Ele não entra em detalhes. Provavelmente Ibn Ezra também não ficou satisfeito com nenhuma das 13 explicações. Há cerca de 10 anos, nessa mesma sinagoga, um aluno meu ia subir a Torá, um aluno de Bar Mitzvah, e nós começamos uma conversa sobre Moisés não entrar na terra de Israel e tudo mais. E em um determinado momento, o menino me perguntou, e como a tradição judaica diz que a gente deve citar as fontes, o nome dele é Murilo, já um rapaz de 20 e poucos anos. Murilo olhou para mim e falou, mas onde está escrito que Moisés iria entrar com o povo de Israel, na terra de Israel? E eu fiquei de queixo caído. Porque, de fato, não está escrito isso em lugar nenhum. Deus nunca falou, você vai entrar com o povo de Israel. Deus falou, você vai levar o povo de Israel. E aí eu falei para o Murilo, mas falou que ia levar o povo. É claro que Moisés pensou que ia entrar na terra. E aí o Murilo olhou para mim e falou assim, se a gente acabar essa aula e eu falar para você que eu preciso de uma carona até em casa, você supõe que você vai entrar dentro da minha casa? Um menino de 13 anos me disse. E eu falei, você está certo, eu não suponho. Eu suponho que eu paro o meu carro, você desce, eu digo tchau e vou embora. E assim, apesar de ainda não concordar que Moisés não tenha entrado na terra de Israel, porque eu queria que ele tivesse entrado, o assunto me deixou mais calmo. Murilo, aquele menino de 13 anos, às vésperas do seu bar mitzvah, me deixou muito mais tranquilo, pensando que talvez, a priori, já estivesse muito claro, para Deus, pelo menos, que Moisés não ia entrar. E não por alguma transgressão, simplesmente porque a missão dele era conduzir o povo até a entrada da terra de Israel. De todo modo, algumas semanas atrás a gente falava da história dos espiões, e lá os espiões, o povo foi castigado daquela forma. Vocês não acreditaram em Caleb ben Yefuné e Yoshua bin Nun, então vocês vão vagar por 40 anos, ninguém da geração que saiu do Egito vai entrar na terra de Israel, ninguém da geração que saiu do Egito vai entrar na terra de Israel, exceto Caleb ben Yefuné e Yoshua bin Nun. Ali também estava muito claro que Moshe, Aharon e Miriam não iriam entrar na terra de Israel. Voltando à vaca vermelha, o nosso Midrash, Bamidbar Rabá, Parashá 19, conta que o rei Salomão disse, eu estudei tudo, eu me tornei o grande sábio, mas essa lei da vaca vermelha, até agora eu não entendi. Quando os sábios falam que o homem mais sábio da história não compreendeu as regras, os enigmas da Parashá de Hukat, eles estão dizendo que fiquem tranquilos, existem coisas sem explicação e que a gente não tem condição de entender. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, eles estão dizendo, os nossos sábios estão dizendo, sim, existem coisas inexplicáveis, logo existem coisas explicáveis.
E para as explicáveis, você deve questionar, pesquisar, estudar, mexer, revirar, de toda forma, até compreender. E talvez seja isso que queira dizer Zot Hukat Torá. Essa é a lei da Torá. O texto não fala, essa é a lei da vaca vermelha. Ela fala, essa é a lei da Torá. Qual é a lei da Torá? A lei da Torá é que frente ao incompreensível e frente àquilo que a gente não entende, nós devemos questionar, nós devemos ler, devemos estudar, discutir, revirar de um lado e de outro, até encontrar conhecimento ou se conformar que existem coisas inexplicáveis. Essa é a regra da Torá. Que a gente nunca deixe de estudar. A festa mais, eu não vou te dizer a festa mais central, porque, enfim, mas uma das festas mais centrais que é Pêssar, deixa muito claro isso. O ponto central da Agadá, do Seder, são as 4 perguntas. A mensagem que nós transmitimos de geração em geração é: perguntem, mesmo que você não tenha exatamente uma resposta, como foi o caso do rei Salomão. Mas sim, a nossa missão como judeus é nunca deixar de perguntar, nunca deixar de questionar. Shabbat Shalom.